Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, minha gente, como estão? Hoje eu venho aqui trazer tema quente, mais interessante, de coisas que têm voltado, circulado na internet, que é sobre a questão da racialidade, né? E no sentido aqui da racialidade negra. Só que por muito tempo no meu perfil eu falei sobre questão das pessoas pardas, já tem posts lá atrás no meu perfil, quem procurar vai achar sobre pessoas pardas, que eu vou falando que não somos pessoas morenas, não somos mulatas, e não somos isso, e não somos aquilo, para a gente tentar entender a complexidade da raça na construção da ideia de raça no Brasil. Algumas pessoas ficam tentando imitar e exportar ou importar conceitos dos Estados Unidos para tentar interpretar o Brasil, e eu sou a favor, né, da gente pensar de modo mais intercultural também, de outros lugares, como estão falando do assunto, mas a gente também tem que ter o mínimo de responsabilidade de saber como que a gente entende os conceitos a partir da construção deles no nosso país. E o conceito da vez é parditude. Essa ideia, né, de parditude tem ganhado espaço nas discussões aqui raciais no Brasil. Para quem acha que não tem ganhado, tem até pessoas que estão falando sobre isso, um perfil específico que estão falando sobre isso, vocês podem achar no Instagram, e que vão até escrever livros a respeito. Então, um assunto que tem ganhado espaço. Eu sou a favor de que as coisas possam ser ditas, né? Liberdade de expressão, não sei se é nesse sentido que eu digo, tá? Mas eu digo com certeza no sentido de que as pessoas têm direito de pelo menos expor suas ideias e colocar no cenário, né? No cenário teórico, para que elas sejam analisadas, concordadas, discordadas, criticadas, elaboradas de outra forma. Então, não é sobre dizer que essas pessoas tinham que parar de falar sobre isso, sabe? Mas é pensar primeiramente como que elas estão falando sobre isso e que também é um direito nosso poder falar a respeito, né? Quem concorda vai falar a favor, quem não concorda vai falar contra, quem quer apresentar críticas vai apresentar. E eu venho hoje aqui para falar de duas coisas. Primeiro, que eu não concordo muito com esse conceito, mas principalmente eu quero apresentar minhas questões críticas, né, sobre esse conceito, o que outras pessoas estão falando sobre esse conceito, porque eu acho necessário a gente pensar aqui um pouco sobre isso. Então, o que se tem dito por aí, né? Se vocês procurarem, fizerem uma pesquisa não muito demorada, vocês não vão precisar ter muito trabalho para entender o que está sendo falado, vocês vão perceber que esse conceito, né, de parditude tem ganhado espaço nas discussões, como eu disse, raciais no Brasil, e ao que parece, principalmente no sentido de uma tentativa de querer abarcar as vivências, dar conta das especificidades mesmo vividas por pessoas que, embora sejam racializadas como não brancas, porque, como eu sempre digo, a branquitude, branco também é uma raça, só que não se nomeiam assim por questões institucionais mesmo, né? Mas, embora essas pessoas racializadas como pessoas não brancas são, segundo dizem, né, frequentemente vistas como ocupando o lugar de meio termo no espectro racial brasileiro, tem tudo isso que vai trazer o termo parditude para a cena. Só que eu acho ainda que o uso desse termo vai carregar implicação importante e às vezes até perigosas que a gente vai precisar considerar. Mas só falando aqui por cima, dizem, né, a importância de pensar o conceito parditude, que tem a ver com reconhecimento, como eu disse, dessas especificidades de vivências raciais, tem a ver com a complexificação das discussões sobre identidade racial aqui no Brasil e também uma tentativa de inserção, ou a própria inserção no debate acadêmico e político, afinal tem algumas pessoas fazendo pesquisa sobre esse assunto. E ao que
ficaria melhor fazer aqui, que seria, na verdade, só falar, né? Eu poderia falar o que eu tenho visto e que as pessoas estão falando, mas eu acho que mais interessante ainda seria a gente ir no lugar onde está falando muito desse termo, está cunhando esse termo, que é o próprio perfil Parditude, né? Que está falando a respeito. E tem um post ali de 6 dias, acho que foi do dia 21 de novembro, que foi fixado no perfil e que diz o que é Parditude. E eu acho que é melhor a gente começar por aqui, né? Pensar o que está sendo dito neste perfil para a gente pensar a partir daí. Não quero também fixar esse perfil com esse grau de importância no sentido do debate racial no Brasil, porque é um perfil entre milhões de perfis na internet que estão falando de raça, mas eu pego este perfil especificamente porque eu acho que assim, a gente vive uma era de internet, a gente vive uma era onde as pessoas entram ali na internet para procurar informação. E é muito ingênuo a gente achar assim, deixa pra lá, deixa falar e tanto faz, foda-se. Mas não, sabe? As pessoas estão falando a respeito e as pessoas que estão querendo se racializar, se entender nessa racialização, chegar ali da racialização, elas vão procurar na internet. O Instagram é uma grande porta de pesquisa sobre isso e as pessoas vão entrar lá para querer saber sobre o que significa cada conceito, sobre o que significa cada coisa. E a internet é esse portal. E vamos pensar então, né, já que existe esse perfil falando disso, como que esse perfil está falando sobre esse assunto. Da mesma forma, eu sempre falo, né, eu gosto de discutir essas questões do ponto de vista subjetivo, como que estes espaços convidam pessoas que estão ali no meio de uma crise existencial, numa fragilidade, numa vulnerabilidade de conceitos, de elaborações, e acabam entrando nesses perfis para construir a sua noção inicial de raça, etnia, etc. Assim como também tem no Instagram um perfil que se chama Amarelitude, né? Esse tude de Parditude, Amarelitude, que também é um outro perfil que vai querer falar sobre a vivência amarela no Brasil, racialização amarela no Brasil, que guarda em si também muitas questões. Embora seja um perfil de importância por trazer o assunto, ainda é um perfil que está trazendo algumas coisas, tanto na cena quanto por trás da cena, de um modo em que ainda sustenta uma noção que em comum esses perfis vão ter, de querer assumir para si um protagonismo e quase que uma patente da marca. Então, o que Horácio Nogueira chamaria, né, de racismo por marca, a gente está quase aqui chamando de racialização por marca, ou de marca, né, que as pessoas colocam a marca e querem defender essa marca a qualquer custo, sem pensar cuidadosamente as implicações disso no cenário brasileiro. Tem até um manifesto que chama O Neoliberalismo e o Encantamento Amarelo, para quem quiser saber em relação à racialização amarela aqui no Brasil, onde eu e Juíli organizamos, e junto com outras 9 pessoas amarelas de muita importância no movimento intelectual, ativista, amarelo, de várias áreas, discorremos, né, acerca disso, do que é essa noção de como que o movimento amarelo tem se produzido no Brasil, onde a raça organiza o nosso país. Eu falo várias vezes que a raça vem primeiro. Em que sentido? Ela vem primeiro na minha conjuntura de elaborações acerca de racismo no Brasil e organização do Brasil. Eu não estou dizendo que ela é mais importante ou menos importante que gênero, que classe, que outras categorias, afeto, desejo e etc. Mas eu estou dizendo que nas minhas elaborações eu coloco a raça na frente das minhas análises para poder fazer essa análise racializada. E aí a gente tem, né, esses perfis, Parditude, Amarelitude, falando desses lugares e que aqui, só antes da gente adentrar mesmo no assunto, uma coisa que esses movimentos têm em comum: a construção de um fã-clube, onde as pessoas passam a defender o termo, em vez de defender a ideia, o conceito e buscar paridades, buscar pares críticos, pares de pessoas que vão querer elaborar isso no conjunto teórico. O que significa conjunto teórico e essa elaboração no conjunto teórico? Significa que aí nós vamos ter que entrar para abrir a discussão, para expandir a discussão, não fechar só nela, não querer uma noção de que agora as coisas têm que ser fechadas e só esse grupo específico discute, porque aí você cria um fã-clube, ninguém escuta mais ninguém, e aí tá um negócio feito. Vou deixar o link desse manifesto antirracista amarelo aqui e vou falar aqui com vocês a partir do que eu, como eu disse, né, dessa digressão toda, fiz a digressão toda para falar desse TUD,
nessas ideias, mas vou falar aqui o que está escrito nesse perfil Parditude. E depois eu quero falar com vocês uma reflexão a partir de um post que uma pessoa que eu acho que tem um conteúdo muito importante, uma crítica muito incisiva e muito lúcida sobre vários temas, inclusive sobre esses episódios, que é Vini Rodrigues. Vou deixar também aqui o link do perfil de Vini Rodrigues, dos outros não, vocês podem procurar aí, mas de Vini Rodrigues eu quero deixar para vocês poderem seguir, ver o que Vini tá falando. Quem não quiser olhar no link, ou caso eu esqueça de colocar hoje na hora, é @ViniRodrigues_ZN. Lembrando que é Vini com Y. @ViniRodrigues_ZN. Eu trago Vini porque a discussão que ele promoveu há um dia foi uma discussão muito interessante para a gente pensar. E aí eu vou ler o que está falando de Parditudes, depois vou dar uma caminhada, vou ler o que falou Vini, e aí a gente discorre pensando sobre isso na lógica racial brasileira, tá? Então vamos lá, pensando aqui o que está escrito no perfil Parditude. O post chama O que é Parditude? E está dizendo: Parditude é o primeiro projeto antirracista do Brasil com foco em pautas multirraciais. Eu já começo aqui dizendo, essa questão de multirraciais é uma coisa que as pessoas acreditam que todas as pessoas que têm na sua família uma diversidade racial são pessoas multirraciais, sendo que o racismo no Brasil, segundo Horácio Nogueira, é o racismo de marca, mas eu vou chamar aqui, como eu apresento nos cursos que eu dou, entre a raça e o afeto, o nojo, sobre colonização e tudo, que o racismo no Brasil é um racismo fenotípico, é um racismo estético. Ele tem uma ética e tem uma ética externa, de leitura social daquele corpo. São pessoas que serão lidas, classificadas e que a sua racialização vai chegar antes dessas pessoas. Então dizer que a pessoa é multirracial quer dizer o quê? Que quando ela anda na rua, ela é lida, metade dela é lida como negra, metade dela é lida como branca, metade dela é lida como o quê? Tem até uma pessoa que chama Yuri, que vai falar sobre um termo que chama negro amarelo. Eu acho que nesse lugar especificamente tem uma leitura que seria uma leitura birracial, o que muitas pessoas amarelas usam em um tom muito sem sentido, sem noção, mas que nesse caso eu acho que faz sentido, que é quando uma pessoa que é fruto de relação interracial entre uma pessoa negra e uma pessoa amarela, nasce com fenótipo amarelo e fenótipo negro junto, por exemplo, olhos e outras características de uma pessoa amarela, mas um cabelo crespo, uma pele escura. Então ela vai sofrer o racismo de cor, vai sofrer o racismo estético e também vai ser lida em alguns traços como uma pessoa amarela. Então acho que neste ponto a birracialidade faz sentido. Mas tem gente aí que vai usar birracialidade só porque o pai é branco, a família, né, uma parte da família é branca e a outra é amarela, uma é negra e outra é amarela, só que a leitura social desse corpo ou vai ser uma leitura branca ou vai ser uma leitura amarela. E ponto. E isso daí eu falo, é como a sociedade vai nos ler. Não quer dizer que eu concorde que a leitura deva ser essa, mas se a gente quer promover uma discussão, a gente tem que partir do princípio, primeiro, de que existe uma leitura social que classifica corpos, elimina pessoas de entrar no emprego, elimina pessoas de entrar na universidade, que vai fazer essa pessoa sofrer racismo e assim por diante. Esse é o racismo estético no Brasil. Então falar de parditude é essa complicação, né? Mas voltando aqui, o texto desse perfil continua ali dizendo: a parditude emerge da necessidade de dar voz e visibilidade às pessoas mestiças que representam cerca de 45,3% da população brasileira, segundo o IBGE. Apesar dessa significativa parcela, estudos como o de Weiner e Lopes demonstram uma lacuna na pesquisa acadêmica sobre as experiências mestiças, o que eu acho que tem mesmo essa lacuna, né? Mas prossigamos. Enquanto a academia debate amplamente os elementos contrários ou favoráveis à mestiçagem, os seus sentidos e rumos para as relações raciais no país, há escassez de pesquisas que investiguem de forma empírica em relação à construção e experiências cotidianas dos indivíduos mestiços em relação aos processos de racialização. No Brasil, a mestiçagem foi, historicamente, usada como desculpa para negar o racismo. Se há mistura racial, o racismo não pode existir. Mas essa ideia é falsa. Isso é o que está escrito aqui. E, de fato, né? Continuando,
as relações hierárquicas de brancos contra negros, indígenas e mestiços persistem de maneira insidiosa, permeando famílias, relacionamentos íntimos, escolas e ambientes de trabalho. A autora Sueli Carneiro afirma que pretos e pardos formam um grupo que, com base nos indicadores sociais, possui condições de vida semelhante e igualmente inferiores em comparação ao grupo branco. A miscigenação também foi usada como estratégia de divisão. Colonizadores fomentaram ódio entre negros, indígenas e mestiços. Isso gerou rejeição às ancestralidades negras e indígenas e muitos buscam o ideal de branqueamento. Segundo Munanga, Kabengele Munanga, nos anos 1970, os movimentos negros no Brasil começaram uma hipodescendência para redefinir o conceito de negritude. Inspirados nos Estados Unidos, incluíram mestiços como ascendência negra na identidade negra. Impacto. Avanços importantes como cotas raciais. Mas surgiram os desafios ao adaptar esse modelo ao Brasil devido a uma cultura assimilacionista e a presença indígena no grupo pardos em que se classificam os mestiços. Hipodescendência é o nome do conceito que categoriza mestiços no grupo racial considerado inferior por opressores. Surgiu nos Estados Unidos para justificar segregação e lei anti-miscigenação, proposto por eugenistas como Madison Grant. A hipodescendência foi usada para justificar políticas racistas e manter a pureza branca. Nos Estados Unidos, apesar de serem nossa grande inspiração, entre aspas, pessoas mestiças que assumem identidade negra enfrentam crises existenciais, refletindo a realidade mutável que o espelho revela. Esse tema tem sido abordado em filmes e séries. Exemplos incluem a personagem Ginny em Ginny Georgia e Colin em Colin Preto e Branco. Casos reais também têm sido retratados, como a história do jogador de basquete Deshaun Hagler, não sei se é esse o nome, apresentando na série documental Last Chance U. Além disso, o movimento e reconhecimento da condição multirracial nos Estados Unidos continua crescente cada vez mais, conforme estudado pelo sociólogo americano especialista em multirracialidade, que é J. Reginald Daniel. E aí continua dizendo que Parditude surge para responder como conciliar a justiça racial com a valorização da multirracialidade. Como evitar reforçar ideias eugenistas como a hipodescendência que negam as vivências mestiças. E o racismo no Brasil não pode ser interpretado apenas como um olhar binário, brancos versus negros. Quando olhamos apenas por essa lente, perdemos a complexidade da questão. Parditude propõe o quê? Propõe reconhecer a experiência mestiça sem fragmentá-la, resgatar memórias indígenas e africanas, promover uma visão antirracista que respeite a diversidade e o contexto brasileiro. E a Parditude dialoga com teóricas como Glória Ozandua, que propõe a consciência mestiça como uma forma de compreender as fronteiras mestiças complexas e híbridas. Ao valorizar a multiplicidade e as contradições, a perspectiva de Anzaldúa oferece ferramentas para analisar os desafios e as possibilidades da identidade parda no contexto brasileiro, superando as limitações das teorias binárias. O Parditude também é uma comunidade para pessoas mestiças que, muitas vezes, se vê excluída tanto pelos brancos, mas também de espaços afirmativos negros, aquelas que não se sentem realmente parte de lugar algum. O que quero é acolher essas pessoas, proporcionar um espaço onde pessoas se sintam validadas e amadas, porque, como estudiosos e terapeutas dizem, quando pessoas com dores semelhantes se encontram e se reconhecem, esse é um processo terapêutico que tem poder de cura. E é isso que falta, o lugar seguro para aquelas que, mesmo tendo sofrido racismo, se sentem isoladas ou abandonadas, simplesmente porque sua aparência mestiça não se encaixa nos modelos oferecidos atualmente. Pois bem, gente, é isso, né? A gente viu toda essa proposta que se coloca diante dessa noção de parditude, como que ela vai querer, né, pensar essas questões de parditude no Brasil. Mas aí uma coisa que eu tenho visto também, tem crescido, e aí eu atribuo algumas características sociais e sociohistóricas, que é o fato de muitas pessoas brancas que são lidas e entendidas como brancas em qualquer lugar aqui no Brasil,
E mesmo considerando, por exemplo, em São Paulo, né, que é uma pessoa que é considerada de repente negra em São Paulo, quando vai para um outro estado, não vai ser lida da mesma intensidade enquanto pessoa negra, como uma pessoa negra, mas essa questão, ela não serve também de base para fomentar a noção do que seria essa tal de parditude. A gente está falando de pessoas que querem ser pessoas que não são brancas. Mas aí também a gente tem que olhar a seguinte coisa, né? A gente viu que recentemente saiu uma reportagem e nessa reportagem a gente vai pensar algumas coisas que eu acho que são importantes. E eu falo da pesquisa da Datafolha, que foi feita entre os dias 5 e 7 de novembro de 2024, com 2.004 pessoas de 113 cidades brasileiras. E ela mostrou uma coisa interessante e curiosa ao mesmo tempo, que a maioria das pessoas que se declaram pardas no Brasil não se identificam como pessoas negras. O levantamento revelou, mais ou menos, que 40% das pessoas pardas se consideram negras, mas 60% não se enxergam assim. E vai estar lá, né? A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para o total da amostra e até 5 pontos no caso das pessoas negras. E é curioso que entre os brasileiros que se identificam como pessoas pretas, a percepção é bem diferente. 96% dessas pessoas se consideram pessoas negras, enquanto só 4% vai dizer que não. Já para quem é parda nessa questão, nessa pesquisa, essa questão se mostrou mais complicada, né? A identidade racial nesse grupo varia muito e é influenciada por fatores sociais, culturais, e vale lembrar que aqui no Brasil, quando a gente está falando do grupo negro, é um grupo de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Isso mostra como que essa complexidade da própria autodeclaração, da própria identidade, tem feito as pessoas questionarem a si, aos seus lugares subjetivos, aos lugares onde constroem essa identidade. E eu tenho visto cada vez mais pessoas brancas, e eu falo pessoas brancas mesmo, né? Pessoas que não vão sofrer nenhum tipo de interdição por conta da sua cor. O racismo estético não vai barrar essas pessoas onde quer que elas entrem. E essas pessoas brancas, elas têm sentido, na minha perspectiva, quase uma questão da culpa branca, que é uma culpa produzida de origens talvez cristãs, mas que adentram no debate racial, na questão subjetiva do racismo, quase no que Lélia vai chamar ali de racismo por denegação, que é negando a existência de um racismo, só que em um lugar mais complexo, né? Não exatamente o racismo por denegação de Lélia, mas que pega uma ponte nisso de que, ao se passar por pessoa branca, entender-se como pessoa branca e ser lida como pessoa branca no Brasil, essa pessoa vai saber que existe o racismo e que a branquitude que inclui e privilegia a sua própria identidade vai dar vantagens para essa pessoa branca. Dar vantagem para essa pessoa branca em detrimento das pessoas negras, que serão pessoas colocadas no campo da exclusão, do preterimento, do afastamento, da marginalização. E o que eu acho que é interessante na subjetividade do racismo nesse sentido? Às vezes são pessoas brancas que têm tomado consciência, pelo menos de alguma instância, sobre o problema do racismo no Brasil. O problema do racismo no Brasil, historicamente instituído, construído à base de genocídio, estupro, violência, morte, marginalização da população negra no Brasil. Ao longo da história, são mais de 300 anos de escravização das pessoas que foram capturadas em África, pessoas essas que construíram o país e que foram violentamente apagadas ao longo da história. E aí a gente vê que essas pessoas brancas que olham para isso e que desenvolvem em algum grau, na melhor das hipóteses, uma consciência racial acerca do que foi a história do Brasil, se enxergam dentro da branquitude, detalhe, se enxergam dentro da branquitude, mas que por desenvolver uma suposta crítica, né, social, uma suposta conscientização acerca da crítica, dentro ali do que Lourenço Cardoso vai chamar sobre branquitude acrítica e branquitude crítica, né? Vamos dizer que sejam pessoas inseridas na branquitude crítica que começam a olhar para o racismo, a nomear-se enquanto pessoas racializadas, embora brancas, e pessoas que participam, né, da dinâmica do problema racial no Brasil. Vamos considerar que sejam essas pessoas brancas que estão assim e que, ao fazerem isso, entram nessa jogada dentro de um lugar de culpabilização. As pessoas se sentem culpadas pela história da branquitude que produziu essa desigualdade racial no Brasil e que produziu a própria raça, né? Produziu a si e ao negro nessa jogada epistemológica, discursiva
imaterial da racialização. Desde ali de 1911, com o primeiro Congresso Internacional das Raças, produzindo teorias raciais, né, onde o Brasil, a partir da miscigenação, em 3 gerações, ou seja, em 100 anos, se tornaria um país onde teríamos eliminado as características negras e teria aproximadamente 3% de mestiçagem, segundo aquele nome muito importante que é João Batista de Lacerda, um grande racista na história do Brasil. Pois bem, essas pessoas brancas que podem ter uma pele mais escura porque tomam mais sol, porque têm uma pele mais bronzeada mesmo, etc., mas que são pessoas brancas no Brasil, com essa culpa produzida nessa construção, às vezes a tentativa é como deixar de ser racista. E para pensar como deixar de ser racista, eu acho que não raramente essas pessoas tentam se desembranquecer. E é uma tentativa que não compete a essas pessoas. Por que não compete? O racismo, quando ele constrói o privilégio do que é ser uma pessoa branca, mesmo lembrando que nem todas as pessoas que hoje a gente chama de branca foram brancas na história do Brasil, do Ocidente também, a escravização e as teorias raciais vão construir com força esse grupo branco, né? Mas, enfim, mesmo essas pessoas que são lidas como branca, se elas quisessem não ser assim, não depende delas, porque a construção do racismo no Brasil produz o privilégio. O privilégio não é um direito da pessoa escolher ter ou não ter. Privilégio é dado. Privilégio é algo que está na origem da construção social daquele sujeito. E aquele sujeito que é um sujeito branco, ele está branco e ele é branco enquanto existir o que produz o privilégio, que é o racismo. Uma pessoa branca, por mais que ela queira acordar no dia seguinte, não sendo uma pessoa branca, ela não tem esse poder. Assim como a pessoa negra que se propõe a ser uma pessoa branca, ela não consegue. O embranquecimento, o fetichismo colonial do embranquecimento, da limpeza, da pureza, da produção do nojo, atua nessa vertente, é verdade, mas não atua produzindo a mudança efetiva. Ele atua mexendo na subjetividade, né? E, de novo, eu indico o livro de Zildinha Batista, que é A Cor do Inconsciente, a significação do corpo negro. Para a gente pensar essa dinâmica, existe sim uma dinâmica racial e racista que vai fazer a pessoa negra se enxergar como um problema, um defeito de cor, uma pessoa que precisa se embranquecer para ser uma pessoa socialmente aceita, mas isso não faz dela socialmente aceita. Faz dela um sujeito que vai, por denegação, né, nas palavras de Lélia, produzir a noção de que o racismo está ali, ele existe, mas eu não posso ver, não quero ver. E que vem junto com essa ideia de democracia racial. Então, essas pessoas brancas que desenvolvem essa categoria de que querem se responsabilizar, entre muitas aspas, pelo que aconteceu historicamente, portanto, querem assumir um lugar de retirada de si dessa produção histórica do genocídio, porque não fui eu que fiz isso, mas eu faço parte da branquitude, pipipi, popopó, e essa pessoa se sente com a culpa tão grande, e a gente está falando de Brasil, né, de cristianismo, está falando de branquitude, colonialismo europeu que chega no Brasil, que é um colonialismo cristão, e produz na culpa essa tentativa de se remover, se demover da branquitude, para que assim possam se sentir menos culpadas. Às vezes não é sobre a própria identidade da pessoa, às vezes é sobre a angústia da pessoa numa falta de uma nomeação que não a ofenda historicamente, porque as pessoas negras estão cada vez mais podendo falar coisas que já foram ditas há muito tempo, denunciar o racismo, apontar as incoerências, ao ponto das pessoas brancas se sentirem, às vezes, num caso que eu acho que é até raro, envergonhadas de serem brancas. Porque, eu não posso falar mais nada que isso é racismo. Se você está falando racismo, é racismo. E aí essas pessoas querem se remover desse lugar da branquitude como? Se desidentificando com isso. É um processo discursivo, subjetivo também, e de culpabilização branca. E aí essa culpa branca, que vem também dentro de todo esse neoliberalismo, onde o neoliberalismo individualiza as experiências, eu vou ler um texto aqui de Vini Rodrigues que fala muito bem disso. Ao individualizar as experiências, essas pessoas esquecem que o racismo ele é institucional e está para além do desejo do indivíduo. O neoliberalismo faz essa denegação onde se nega toda uma existência para que essa existência possa produzir no sujeito um conforto subjetivo. E aí nessa culpa,
essas pessoas brancas que sabem que não são, obviamente, pessoas retintas, vão encontrar em ideias como Parditude um grande lugar de acolhimento, como foi dito no texto, um lugar de se sentirem pertencentes, de se sentirem ali profundamente recebidas. Nossa, agora sim eu posso ser uma pessoa não branca porque eu sou uma pessoa parda. E aí a gente viu na pesquisa, né, que as pessoas se identificam como pardas, mas não como negras. E aí vamos para uma outra análise, né? Porque tem pessoas que elas não são brancas, mas aí a gente acha que tudo que não é branco tem que ser negro, né? E aí tem essa necessidade, acho que subjetiva mesmo, e aqui não é uma crítica, aqui é uma elaboração, uma necessidade que é a necessidade de pertencimento, de estar no meio, de pertencer a um espaço. Isso é realmente uma necessidade que nós temos, enquanto negritude, enquanto um movimento indígena, um próprio movimento trans, movimentos identitários, né, de identidades importantes da gente se constituir enquanto sujeitos dentro de um conjunto. A gente se identifica com um grupo, a gente cria nomeações, e até aqui tá tudo bem. O ponto é, essas pessoas que têm a pele escura e que têm traços negroides e que não têm uma aproximação com a branquitude, não tem dificuldade de se nomear quanto negras, mas pessoas que têm essa ambiguidade às vezes, meu cabelo é crespo, mas minha pele é muito branca, meu cabelo é ondulado, minha pele é bronzeada, quando eu tomo sol, eu já vi pessoas brancas, branquíssimas, que falam que só porque tomam sol e ao tomar sol a pele fica mais escura, são pessoas que podem sofrer racismo nas suas comunidades brancas. Mas aí eu lembro para vocês, né, gente? A branquitude ela é produzida dentro de um fetiche colonial de limpeza, mas também um fetiche colonial da violência. A branquitude ela é violenta e ela não é violenta só com as pessoas de fora. Ela é violenta entre si. Porque a gente tem que lembrar que existe também um colorismo dentro da própria branquitude. Você vai sair desde o branco branquíssimo, né, da Xuxa Meneghel aqui no Brasil, da Angélica, da Eliana, até as pessoas que não vão ter essa mesma característica. Tanto que o racismo ele é tão forte que a branquitude se apropria do termo que ela mesma ofende as pessoas negras, dizendo que a pessoa branca de cabelo escuro é uma pessoa morena. E a gente sabe os problemas do termo moreno, né? E aí a gente vai construindo todo esse panorama de que a própria branquitude que nomeia e constitui no Brasil um problema de cor, que são as pessoas negras, as pessoas de pele escura, colocando como cores sujas, cores abjetas. Eu estudo muito o nojo, e para mim essa perspectiva de pensar pureza, purificação, higienização dentro do fetiche colonial é interessante porque subjetivamente existe um fetiche colocado ali como a branquitude sendo o único caminho a partir do qual se pode realizar o desejo de ser gente. E as pessoas negam ou evitam ou se afastam da identidade negra por todos os estigmas que essa identidade foi recebendo ao longo do tempo. E as pessoas não querem ser negras. Elas não querem ser brancas, de repente às vezes porque não são, e às vezes porque se sentem nessa culpa histórica de branquitude, ou elas não querem ser negras, simplesmente não querem porque é um estigma tão grande, tão produzido ao redor, né, do que é a negritude, que até mesmo pessoas negras querem deixar de ser. Eu já falei isso 1000 vezes, né, mas no livro Tornar-se Negro, e na minha família eu já ouvi essas coisas, onde tem relatos de que as mães negras falam para as crianças, para suas filhas, principalmente filhas, terem filhos com pessoas brancas para limparem o útero. Quantas vezes nós, pessoas negras, já vimos, né, falas de que a gente precisa colocar um prendedor no nariz para afinar o nariz? Quantas vezes a gente escuta, e eu já escutei muito na minha adolescência, pessoas olhando para mim e zombando primeiro do meu cabelo, mas nem tanto porque meu cabelo nunca cresceu muito na minha adolescência, eu deixava curto por questões da religião também, mas olhando para o meu nariz e falando para mim que meu nariz é nariz de coxinha, nariz de batata, e falando um monte de outras coisas racistas, né, preconceituosas, como a partir do cheiro, a partir da minha pele, falar que minha pele é uma pele suja, de cor suja. Quando eu fiz o meu mestrado na Espanha, eles sabem identificar também, né, quem são pessoas brancas ou não, olham para mim e automaticamente falam, nossa, mas você tem uma cor de sujo. E assim como eu já fui casada com uma pessoa branca, e bem branca, vamos chamar de branca branquíssima, e essa pessoa branca, a gente, quando falava de ter filhos, que era uma coisa bem no começo do casamento, que depois passou, e foram 7 anos de casamento, né? Ao longo do casamento e até mesmo perto do fim,
a pessoa falava coisas de ter filhos, né? Quando a gente brincava sobre isso, e a pessoa falava, vai, tomara que a nossa filha, nosso filho, não puxe nem o seu nariz e nem a sua sobrancelha. Na ocasião, meu cabelo não era grande mesmo, então a pessoa não sabia exatamente como era. Mas se soubesse, teria dito nem o seu cabelo. Por quê? Porque as pessoas não querem os traços negros invadindo essa vivência, invadindo esse lugar de existência, porque a negritude é um incômodo para a sociedade. É um incômodo a negritude porque ela é colocada no lugar do estranhamento, do abjeto, do sujo, do repugnante. E aí a gente precisa olhar para isso também, que às vezes pessoas negras não querem se identificar com pessoas brancas justamente porque não dá. E aí o termo pardo, que eu não vou entrar em detalhe aqui especificamente, mas ele também já foi um termo que foi usado para pessoas indígenas. Pessoas indígenas foram tratadas no termo do pardo, nessa colocação de pardo enquanto pessoas que não são brancas, pessoas que não são negras, e esse termo foi sendo passado politicamente e historicamente para o lado da negritude, onde a gente tem o pardo associado à negritude. Pessoas pardas são pessoas negras de pele mais clara. E aí, quando a gente olha para isso, essas discussões que vão acontecendo, vai sempre querendo falar desse lugar do indígena, né? Sendo que não é aí que na materialidade o termo se dá. Quando a gente vê, o que eu vejo pelo menos, e acho que eu vou deixar para comentar mais para o final, é que tem muitas pessoas usando desse contexto pardo, dessa zona como eu posso chamar? Zona colorimétrica, né? Da classificação a partir da cor, uma zona espectral da cor, para poder entrar em lugares de ação afirmativa. Isso aí é uma outra polêmica muito importante que eu quero falar também. Mas aqui eu quero chamar atenção para isso, né? Essa reflexão. O que estão chamando de pardos é uma identidade racial, é uma identidade política, é uma carteirinha. Porque é isso que eu falo, né? Existe uma identidade racial, existe uma conscientização política, existe uma identidade de ancestralidade. Essas pessoas estão querendo tomar para si uma ancestralidade. Por que essas pessoas querem ser pardas? Por que essas pessoas se chamam assim? Elas são ou elas querem ser? São reflexões importantíssimas para a gente ir fazendo. Mas agora eu quero ler esse texto que eu comentei de Vini Rodrigues, porque acho que ele está muito interessante para a gente ampliar aqui a nossa discussão e talvez repita alguns itens que eu falei até agora, mas que eu acho que é interessante fazer essa leitura completa para a gente ir pensando categorias e pensando os grandes macetes, né, do movimento racial no Brasil e também como que o racismo ele entra em pessoas que não são brancas. O racismo produz subjetividades, gosto, desejo, escolha. É uma questão de fetichismo mesmo. E aqui não é para entender fetichismo como uma coisa que o problema é o fetichismo. Não, o fetichismo é a dinâmica. A dinâmica a partir da qual a gente substitui o objeto de desejo pelo objeto colocado ali como o único caminho de realização do desejo e que num país, num sistema colonial, esse fetiche é o fetiche também da branquitude, é o fetiche colonial. Então vamos ali, ler aqui o que Vini está dizendo e preste bem atenção. O post se chama E no final a parda virou neguinha. A inscrição dos afrodescendentes de cor clara na negritude. E só contextualizando, né, a parda virou neguinha, nesse lugar de que recentemente também a gente teve uma polêmica, né, um ato de racismo envolvendo uma pessoa que era chamada de musa da Gaviões da Fiel, que chama Ana Paula Minerato, que foi essa pessoa que cometeu racismo, falando várias coisas acerca de uma pessoa negra, né, uma pessoa parda, e pronto, né, essa pessoa ainda ganhou vários seguidores na internet, vários seguidores, depois de ter sido racista, e ainda bem que pelo menos, achei pouco ainda, foi desligada da Gaviões, da Band também, mas tinha que ir presa, né? Por ter cometido esse ato explícito de racismo, o que já marca de novo como que no Brasil o racismo ele é tratado, né? E a pessoa vem pedindo desculpas depois, falando uma série de coisas que nada colocam em questão o que aconteceu, mas não é sobre isso o tema aqui. É só digressões mesmo que eu faço muito, né? Mas aí no post de Vini continua e começa a dizer da seguinte maneira: nos últimos tempos, a pergunta
quem é negro no Brasil voltou a ressoar, motivada pelo incômodo de algumas pessoas de fenótipo mais mestiço em relação à aceitação individual nos espaços e movimentos de negritude. O debate sobre colorismo, que importa a lógica de pensar as relações étnico-raciais dos Estados Unidos de forma não matizada para o Brasil, tem feito com que pessoas mestiças de negros com brancos se sentissem excluídas da negritude, produzindo aberrações teóricas como a parditude. A parditude é a tentativa de desorganizar o movimento negro e suas conquistas nos últimos 30 anos. Para isso, retiram a parcela que é majoritária do Brasil de pessoas pardas mestiças do campo classificatório político negros e tentam criar uma identidade própria para essas pessoas fora da negritude. Os entusiastas de tal ideia alegam que o problema dos pardos são diferente dos problemas dos pretos e que os pretos não aceitam os pardos de forma integral em seus movimentos e ainda usam os pardos, que são maioria, como massa de manobra para suas propostas políticas. É como se os pretos de pele escura ardilosamente usassem os pardos para obter ganhos políticos específicos que não são compartilhados com estes, uma proposição absurda em diversos níveis. Algumas pessoas mestiças reclamam por não terem sua negritude totalmente reconhecida por pretos e até mesmo pelos brancos, o que coloca a identidade racial como um fenômeno individual de reconhecimento. Outros dirão que, ao fazer a soma de pretos e pardos para construir a categoria política negros, apaga-se a herança genética familiar branca das pessoas mestiças. Essas ideias são problemáticas. A primeira pressupõe que as identidades são fixas e imutáveis. São essências que se manifestam no reconhecimento do indivíduo. A segunda apela para a ideia de raça como um dado natural, biológico, e não como uma categoria analítica e política. Nenhuma identidade se dá como essência, e quando as identidades são pensadas por esse viés, o resultado se aproxima do fascismo em suas múltiplas expressões. A identidade é sempre um produto coletivo e de negociação. É transitória e contextual, e deve ser entendida como uma ferramenta política e não como algo que nos defina ontologicamente. Só um parênteses, ontologicamente é desde o surgimento, desde a origem, desde a nossa origem. Aí fecha parênteses, né? Continuando o que Vini diz. Assim, as identidades raciais nada têm de biológicas, são produtos da sociedade e das culturas, modos de diferenciação e produção de desigualdades que não estão relacionadas com a natureza. Quando a mulher parda é inscrita por uma mulher branca na negritude, sendo chamada de neguinha, cabelo duro e etc., isso exemplifica essa ideia de que as identidades são produto das relações e, em um país marcado pelo racismo, pessoas não brancas, sejam elas de pele clara ou escura, serão vistas como negras ou indígenas em algum momento. A palavra que a mulher branca utiliza para ofender a mulher negra é neguinha e não pardinha. A racialização como técnica de inferiorização do outro se dá no campo da negritude, mesmo para os mestiços, já que a mestiçagem é, ideologicamente, parte do projeto de construção da nação e da identidade brasileira. Portanto, ser mestiço é o desejo idealizado da nação, mas uma mestiçagem que apague a presença da negritude. Quando uma pessoa mestiça se inscreve no campo da luta antirracista como negra, ela está se opondo a esse desejo de apagamento das raízes africanas no Brasil, está se posicionando ativamente contra o mito da democracia racial. Mas isso não significa que essa pessoa será vista sem ambiguidades. Isso pode ocorrer, já que as identidades não são fixas, mas significa que a pessoa que se posiciona ativamente contra o racismo e coloca a causa, a luta, acima dos seus desconfortos individuais, escapa da subjetividade neoliberal que faz as pessoas acreditarem que a experiência individual deve ser sempre a base para qualquer experiência. A parditude é um engodo neoliberal que não tem fundamento teórico e despotencializa as narrativas e ações do antirracismo que vêm sendo produzidas no Brasil há 30 anos pelos movimentos negros. Assim como tudo no campo
no capitalismo neoliberal, ela pode dar alento para o indivíduo que procura aceitação incondicional a partir de uma noção essencialista da raça, o que também é racismo. Mas o efeito coletivo é desagregar os afrodescendentes em todas suas possíveis colorações na luta política. A realidade, já observada por Lélia Gonzalez, Carlos Rosenberg, Nelson do Vale Silva, etc., desde os anos 80, mostra que, independente da coloração da pele, mais clara ou mais escura, independente do seu sentimento ou não, e em lugares de aceitação de negritude, as condições materiais e econômicas subjetivas dos afrodescendentes é muito semelhante. O racismo, mesmo com seus níveis de variação e intensidade, afeta todas as pessoas não brancas, e no caso de afrodescendente, vai inscrevê-las no lugar da negritude e não da parditude. Reivindicar que os pardos devam ser tratados como um grupo político-racial distinto dos pretos é tomar bênção de Gilberto Freire. E aí na legenda, desse post, Vini vai dizer também: quando você, pessoa autodeclarada parda, sofre racismo, é na sua negritude que o branco foca. É nesse momento que a mestiçagem, qualquer possibilidade de parditude sem negritude se esvai e você vai ser inscrita na negritude como qualquer outra pessoa negra, seja de pele clara ou pele escura. Uma grande amiga, Jupiara Gonçalves Castro, é uma pessoa extremamente importante no movimento militante negro, tanto do Rio quanto aqui em São Paulo, fundadora do Núcleo de Consciência Negra, que foi fundado lá em 87, nomes como Milton Santos, Silvio Almeida, Kabengele Munanga, Sueli Carneiro passaram pelo Núcleo de Consciência Negra, onde hoje eu sou da coordenação. É uma pessoa que falava a seguinte coisa, fala a seguinte coisa, a gente conversou recentemente, e Jupiara fala: quer saber se uma pessoa é negra ou não? Chama a polícia. E é verdade, a polícia vai ler esse corpo, vai olhar para esse corpo e vai na hora matar esse corpo, porque não é um corpo branco, é um corpo negro. E aqui, a partir dessas reflexões de Vini, para a gente pensar o que esse movimento pardo está reivindicando em si. Na verdade, está pegando subjetividades e individualidades, está pegando individualizações e construindo essa narrativa subjetivo-política de que essas pessoas não são pessoas negras. Para mim, é isso que aparece na cena. Pessoas indígenas, quando entram no contexto da questão parda, estão dialogando de um outro lugar também. Essas pessoas indígenas que teve, ao longo da história, o termo pardo associado a elas, não são sobre elas que a gente está falando quando fala de parditude, porque a gente está falando de pessoas que sequer se identificam como indígenas. São pessoas que estão se identificando não como pessoas brancas e às vezes não como pessoas negras, mas não estão se identificando como pessoas indígenas também. E eu não estou dizendo que essa discussão sobre pessoas pardas, inserir pessoas indígenas e negras não seja relevante, eu só estou dizendo que não é o foco aqui, mas que é importante a gente lembrar, para a gente também não fazer o apagamento da história das pessoas indígenas. E aí a gente tem outros termos, por exemplo, que algumas pessoas têm usado como afro-indígena, quando é a relação entre uma pessoa negra e uma pessoa indígena, e aí quando é a relação entre uma pessoa branca e uma pessoa indígena, eu pergunto qual que é o termo que está sendo usado, se o pardo quer inserir a pessoa dentro de uma etnicidade indígena, de uma racialização indígena, ou inserir dentro de uma racialização negra. Porque aí vem um outro detalhe, que eu acho importante. A gente vê pessoas brancas que brincam com esse lugar de negritude, parditude, de serem pessoas negras ou pardas, e brincam num lugar de muita sagacidade, mas de uma questão muito mais sádica e muito mais, vamos chamar assim, de brincar mesmo, de brincar com a cara das pessoas negras. Teve o Roda Viva, onde uma pessoa muito amada pela população, Caetano Veloso, ele é perguntado em relação à identidade racial dele, como que ele se identifica. E antes de falar qualquer coisa para vocês, eu vou colocar aqui para vocês escutarem o que Caetano fala sobre a sua identidade racial, Mas eu vou chamar a atenção para vocês em como que essa construção discursiva aqui vai acontecendo nesse programa. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês escutarem. É um trecho curto, mas eu preciso colocar ele na íntegra para vocês escutarem
e pensarem acerca de como está sendo construída essa nomeação aqui nesse trecho e como isso faz parte dessa branquitude acrítica que vai estar dentro do texto de Lourenço Cardoso. E eu vou falar depois por quê e como que isso também se associa a esse debate aqui que a gente está falando sobre parditude. Ô Caetano, eu só queria pegar um pouco da carona, a gente vai pegando carona aqui, né, na pergunta, na conversa. Quando você foi questionado sobre a sua ancestralidade, você tentando fazer esse mapeamento, e aí você diz assim, meu pai era mulato. Hoje essas terminologias são pejorativas, a gente tem outras formas de falar. Muitas vezes a pessoa, sim, é de um casamento interracial, mas ela diz, eu sou negra, eu não sou mulato. O recenseamento, ali chegava o cara do censo, chega para você e diz assim, Caetano, sua autodeclaração. Sou pardo. Você falaria, sou pardo. Tem uma música no meu disco que fala isso. Agora, a primeira palavra que aparece no meu coco a esse respeito é mulato. Somos mulatos, híbridos e mamelucos. E muito mais cafusos do que tudo mais. Isso, eu até dediquei essa primeira canção ao Jorge Maltner, que é um eterno defensor idealizado da miscigenação brasileira. Ele sabe bem por quê, né? Porque ele é judeu de origem austríaca, cujos pais tiveram que fugir da Europa, do nazismo. Então o amor dele pelo que ele viu no Brasil ninguém vai apagar. Ele é mais velho que ele, já tem 81 anos, suponho, e uns 2 anos mais velho que eu, e nunca mudou quanto a isso. Ele acha um deslumbramento, essa coisa do Brasil, miscigenação. Por outro lado, a miscigenação virou um mito de beleza brasileira que atrapalha certas coisas que precisam ser feitas, certas estatísticas precisam ser enfrentadas, e também atos do cotidiano, né? Coisas que precisam mudar. Então tem muita gente que decide modificar a terminologia que a gente pode ou não pode, enfim, definir que terminologia a gente pode ou não pode usar a respeito de raça e tal. Eu não sou obrigado a concordar com todas as coisas. Acho que essa movimentação, em grande parte americanizada, é muito útil ao Brasil, se o Brasil souber aproveitar, porque eu sou antropófago. Então o Brasil tem que saber comer e metabolizar isso, não se deixar dominar por isso. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu não vejo qual é o problema de mulato. Eu falei mulato porque é uma palavra que meu pai era mulato, uma pessoa que eu mais adorava e respeitava. Todo mundo sabe mulato. Então, mulato, entendeu? Tem gente que diz que é porque é tirado de mula. Mas qual é o problema das mulas? Eu não tenho nada contra as mulas. Embora eu nem acho que mulato venha de mula. Pode até vir, porque mula é filho de jegue com égua, né? Ou de cavalo com jega. Sei lá, algo híbrido. Gente, com isso a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já com o Caetano Veloso. Temos mulatos híbridos e mamelucos e muito mais cafusos do que tudo mais. Bom, só sobre esse vídeo já daria pra gente fazer um episódio inteiro, né? Se vocês não pegaram, eu acho que vocês pegaram, vocês são espertinhos, mas se vocês não pegaram problemas desse vídeo, eu já menciono aqui desde o começo, né? Na hora ali que a Adriana vai falando, né, que pra quem não conhece, é a Adriana Coutinho, uma mulher negra muito importante na internet, nas suas produções, na vida, já participa da produção de muitos programas muito importantes, né? A Adriana, que é uma pessoa que eu considero uma referência muito importante na mídia, ela começa a falar, e logo quando ela começa a falar, sem pedir opinião de ninguém, a própria Vera, que é essa entrevistadora mor, né, do Roda Viva atualmente, já começa interrompendo, né? A Adriana vai falando, aí vem a branquitude querendo dizer quais palavras tem que usar. Pegando um gancho aqui da nossa, aí a outra vem conversa, interrompendo mesmo, né? Mas reparem que a Adriana começa usando afirmações, fazendo uma coisa que cansa muito as pessoas negras de fazer o tempo todo, mas que ela educadamente, gentilmente ali, com toda a sua
polidez, ainda fala dos problemas do uso do termo mulato, que é um termo racista que a gente não usa mais e é um termo que a gente evita hoje em dia. Ela já faz essa introdução porque ela não é boba, né? Ela já sabe, ela já prevê o problema que isso tem, que uma pessoa como Caetano provavelmente vai falar disso porque ele usa esse termo nas músicas. E aí, mesmo depois dela fazer toda essa introdução, que não é a obrigação dela fazer, mas que ela fez, Caetano começa conversando ali, falando sobre as coisas, e quando pergunta como ele se autodeclararia no censo, ele fala pardo. Sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema, ele fala que seria pardo, se declara como pardo, e depois, ao longo da fala, como vocês viram, ele começa usando o termo mulato. E ainda vem querendo dizer, né? Querendo falar que acha um problema que essas pessoas ficam aí querendo falar quem pode usar um termo ou não, e eu não sou obrigado a concordar com isso. E vem falar que é antropófago, né? Enfim, a gente vê essas coisas acontecendo vindo de uma pessoa branca, de uma pessoa que é ícone da branquitude no Brasil. Caetano é uma pessoa branca, ícone da branquitude no Brasil, mas que orgulhosamente vem dizer que é pardo. Por quê? Porque nem sabe o que isso significa, né? E além de tudo, vai falando dessa questão de que qual é o problema das mulas. Isso aí eu já ouvi uma vez também num congresso de psicologia evolucionista na Universidade de São Paulo, e eu já falei disso em alguns episódios aqui, quando a gente teve ali no congresso uma exposição onde colocaram. O tema do congresso era feminismo evolucionista, né? Como que mulheres feministas pensam a psicologia evolucionista, que é muito machista, é muito patriarcal também, e misógina e transfóbica. E aí, as pessoas que iam apresentar esse trabalho, a tela de abertura era uma foto preta e branca de macacos com a mão erguida, e da foto do lado, né, eram duas fotos, a foto do lado eram mulheres negras com a mão erguida também. Eu tirei foto, coloquei no meu perfil, falei que era racismo. Isso foi parar na comissão organizadora do congresso, e essa comissão veio conversar comigo e tal, e na conversa, na reunião que teve da comissão do congresso e tudo, da pessoa que fez a apresentação e que eu estava presente também, a pessoa branca europeia que estava organizando o congresso disse: gente, qual é o problema de colocar outras espécies? Se não tiver problema, pode pôr minha foto do lado de outras espécies, eu não tenho nenhum problema com outras espécies. É esse o lugar da branquitude. É esse o lugar da branquitude, de não perceber o que está fazendo ou não assumir o que está fazendo. É essa denegação, de não assumir o quanto estão sendo racistas, né, nessas próprias falas, de que eu não tenho problema com as mulas, por que não pode chamar as pessoas de mulato? E aí a gente percebe mais uma coisa interessante, né, do racismo operando na cena. A Vera, ela chega num momento em que a Adriana tá falando e ela interrompe a Adriana para pedir um intervalo. Só que na hora que ela interrompe a Adriana para pedir um intervalo, antes mesmo dela conseguir acabar de interromper a Adriana, Caetano começa a falar, e ela não interrompe Caetano. Não faz nenhuma interrupção. E aí quando o Caetano acaba, que ela anuncia o intervalo, ela fala: voltamos com Caetano Veloso, nesse lugar de enaltecimento. E o grande mote, né, da coisa. Vocês repararam qual que foi a música que colocaram quando encerrou aquele bloco? Volta um pouquinho aqui e escuta qual foi a música que encerrou o bloco. A música que é de Caetano, onde ele usa a palavra mulatos, mamelucos, usa mulato. Depois de começar com a crítica, ele defender a crítica, a edição do programa, de um modo muito branco, né, de branquitude, usa mulato de novo. E tá, qual que é a importância de eu trazer esse recorte, né, de Caetano Veloso para nossa fala hoje? É para mostrar para a gente que esse lugar onde os pardos inserem-se como uma categoria separada da negritude, fortalece inclusive essas pessoas brancas que não têm comprometimento com a luta antirracista. Não têm comprometimento com a luta antirracista, vão entrar nesse movimento. Por que essas pessoas pardas que estão defendendo a parditude não olham para si e para as violências que sofrem, caso sejam pessoas pardas, no Brasil? Da desigualdade, da violência policial, do racismo institucional, religioso, que está permeando todos esses lugares, né? Porque é isso que tem que colocar no centro do debate. O que pode estar acontecendo, como a gente falou ao longo de todo esse episódio, como eu li no texto de Vini, é esse apagamento da negritude, mas não só um apagamento material, é subjetivo, é histórico, é social, é identitário, um apagamento em todas essas dimensões, porque, mais uma vez, pode ser a própria absorção do próprio racismo nessas pessoas em que não querem se ver como pessoas negras, e sim pessoas pardas de um lugar separado do rolê.
É um neoliberalismo tão aplicado, onde a individualização é a marca central do grupo, é a marca central dessa estratégia, dessa lógica que permeia a formação de grupos sem crítica, sem aprofundamento. A gente olha, por exemplo, né, como que em lugares de morros e favelas e comunidades, como que em lugares de marginalização, o evangelicanismo tem crescido e tem aprofundado as suas raízes num lugar muito profundo de que vamos produzir pessoas nessa sociedade onde a construção da identidade dessas pessoas vão ser apagadas. E eu insisto, né? Eu tenho trabalhado muito o conceito de fetiche colonial. O fetiche colonial vai ser esse lugar onde um véu vai ser colocado sobre o nosso desejo. E nessa construção do evangelicanismo, nesse crescimento, eles se apropriam de algumas pautas, que é a pauta principal sobre identidade e pertencimento. Eu tenho um episódio aqui no meu podcast, dá uma olhadinha lá, que chama A Igreja e o Racismo. Só para eu não me repetir, né? Porque eu sei que algumas pessoas de vocês fazem uma leitura, uma escuta dos meus episódios em ordem de lançamento, né? Então, para eu não repetir muita coisa, dá uma olhadinha lá, A Igreja e o Racismo. E ali eu explico que a igreja evangélica no Brasil, ela vem se apropriando de comunidades pobres, carentes e em situação de vulnerabilidade, porque elas crescem nesse lugar de protestantismo, nesse lugar de, como a gente pode falar? Ai, gente, fugiu o nome da palavra, mas eu não quero cortar aqui. Mas, enfim, cresce nesse lugar mesmo de fazer, de proselitismo. Do proselitismo, de fazer apostolados. E elas entram, sabe como nessas comunidades? Eu falo isso porque eu já fui da igreja. Eu entendo essa dinâmica de dentro da igreja. Eles vão no lugar de oferecer recursos, desde roupas, até ajuda para construir casa, até mesmo comida, em troca da sua crença e da sua pertença àquela comunidade. Eles compram a sua fé. Só que, independente de como e de comprar ou não a fé, a igreja atua nesse lugar que ela oferece uma das coisas mais preciosas para a gente e que aparece, inclusive, nesse texto da Perfil Parditude, que é oferecer comunidade. Oferece uma comunidade de pertença, onde as pessoas têm objetivos em comum, planos futuros, inclusive no pós-vida, pós-morte, não sei lá, que é um pertencimento de uma comunidade eterna. A igreja oferece essa comunidade, oferece esse pertencimento, oferece um acolhimento psicológico. E a gente dá pouca importância socialmente à necessidade de um acolhimento psicológico. A psicologia, na área que eu atuo, né, que é da psicologia, eu faço atendimentos clínicos, a gente vê como que é importante e como que gera angústias ter ou não esse pertencimento. As pessoas entram em crise, né, existencial mesmo, quando se veem fora de comunidades. E aí está instituições como família, religião, escola, trabalho, relacionamentos, monogamia, vai instituir a partir das suas dinâmicas variadas, mas com um núcleo na conservação da identidade de grupo, o aprisionamento das identidades. Só que é um aprisionamento que acaba falando da vida da pessoa. Eu não diria, por exemplo, jamais que as igrejas evangélicas tinham que desaparecer hoje, nesse exato momento do país. Porque se isso acontece hoje, eu tenho certeza, assim, vamos falar com mais cuidado, né? Eu tenho quase certeza de que existiria uma taxa crescente, absurda de suicídio. Porque as pessoas não conseguem se entender fora dessa comunidade. E o que eu quero dizer com isso? A igreja evangélica está crescendo nesse espaço onde essas pessoas negras estão em mais números, pessoas pretas e pardas estão em mais número, e por estarem nesses espaços crescentes, a igreja tem educado essa população, inclusive educado no lugar do fetiche colonial antinegro. No fetiche colonial antinegro, porque a religião cristã ela é branca e embranquecida. E aí, quando a gente tem isso, junto com essa produção cristã da subjetividade, tem também a demonização, literalmente falando, né? A demonização das religiões de matriz africana, que falam sobre a ancestralidade desse povo, que falam sobre a história, sobre uma cosmologia muito diferente do cristianismo. E não raramente pessoas evangélicas têm um ódio, uma intolerância, um racismo religioso contra tudo que é de religião de matriz africana. Aí eu pergunto, né? Uma pessoa que cresce num sistema, independente da cor dessa pessoa, que cresce num sistema que constitui a identidade negra como um problema, como uma falha técnica da existência humana, como vai dizer
alguns filósofos, né? Pessoas que não atingiram o lugar de racionalidade crítica, que são selvagens, animais, como Hegel vai dizer, como Kant vai dizer, essas pessoas super idolatradas pela branquitude, pela filosofia europeia, vão falar que as pessoas negras não atingiram o grau sequer de maturidade para se tornarem humanas, racionais, são pura emoção, puro selvagerismo. Você acha mesmo que uma pessoa vai ter vontade de ser uma pessoa negra? No Brasil, o racismo ele produz nessa subjetivação do corpo negro, da identidade da pessoa negra, um lugar de aversão de si, uma denegação em várias dimensões que a gente pode expandir. É um fetiche mesmo, onde para existir o prazer e o gozo em ser humano, em ter identidade, ter pertencimento, esse prazer só vai ser realizado a partir do embranquecimento. Então as pessoas negras não querem ser pessoas negras num tom mais crítico, num lugar mais crônico da subjetividade. Quando essa pessoa negra está nesse lugar, nessa condição de não querer ser uma pessoa negra, tudo que puder afastar ela de ser uma pessoa negra vai ser utilizado. Tudo que afastar ela desse lugar, dessa produção, né, desse desejo por uma negritude, vai ser negado pela própria instituição racista no Brasil. Isso num tom inconsciente, num tom que a pessoa não precisa elaborar sobre. E aí, quando pessoas conseguem ter ascensão ao que seria uma racialização, descobrindo que elas não são brancas, caem no poço da parditude. E acham que na parditude tem a racialização dessas pessoas. Porque, no fundo, as pessoas querem acolhimento. No fundo, as pessoas querem estar pertencente numa identidade racial. E querem sair da branquitude, como eu falei lá no começo, para pessoas brancas. E aí o que a gente vê? As pessoas não querem nem se identificar dentro de religiões de matriz africana, porque é muito mais fácil se associarem a uma visão branca do cristianismo. E aí o cristianismo vai construindo esse lugar de diluição da crença, da fé, da raça, da negritude. Como eu já contei, já tive estudantes, né? Já tive alunos que não se identificavam pessoas negras. Não se identificavam pessoas negras, pessoas com 40 anos, hein? Que eram pessoas negras mesmo, não se identificavam tardiamente, muito depois. Não é tarde porque nunca é tarde, né? Mas muito depois. Mas que seriam pessoas facilmente acolhidas, né? Pelo movimento da parditude. Facilmente acolhida por movimentos que não têm uma crítica profunda sobre raça, e nem precisa ter. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que pensar o que essas pessoas estão chamando, né? O que essas pessoas estão reivindicando quando dizem parditude. Elas querem uma identidade racial mesmo, ou elas querem uma maneira neoliberal de produzir a si distante das pessoas negras e mais próxima das pessoas brancas? E aí um ponto que eu acho muito importante, né? Eu participo do Núcleo de Consciência Negra, e embora eu participei com menos ação, menos ativamente, nisso eu acompanhei o debate sobre as bancas de heteroidentificação que acontecem na Universidade de São Paulo, por exemplo, que é de onde eu falo, mas pensar que nessas bancas de heteroidentificação, quando a gente vai ver o que é uma pessoa branca ou uma pessoa negra, aí a gente vê o tanto de fraude que tem. Porque existe muito esse lugar. Uma vez eu estava prestando vestibular, né, prestando Enem, para entrar no curso que eu queria lá, e aí uma pessoa que é branca, evidentemente branca, e ela sabe que ela é branca, ela também estava prestando, e aí eu falei, mas pessoa, fulana, você não é uma pessoa parda, você não pode concorrer pela cota PPI, você é uma pessoa branca. A resposta foi essa: eu sou uma pessoa branca, mas nada que 30 minutinhos de sol de praia não resolva. Então existe esse lugar também malicioso da branquitude, de acessar espaços de ascensão que seriam para pessoas negras, e elas acessam a partir dessa autodeclaração. Eu fui prestar uma vez, porque para quem não sabe, né, antes de fazer psicologia, eu fiz biologia. Quando eu quis fazer psicologia, eu prestei para 3 cursos. Eu prestei medicina, prestei psicologia e prestei história. Eu passei em história em primeiro lugar, passei em 4º lugar em psicologia aqui na USP, e aí também eu prestei medicina na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que é uma faculdade pública. Eu fiquei na lista de espera e tinha uma pessoa na minha frente na lista de espera, e essa pessoa nunca desistiu, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: conforme as pessoas eram chamadas na fila de inscrição, né? Eu fui olhando quem eram as pessoas aprovadas, eu fui tentando entrar no Facebook, Instagram para acompanhar, e são pessoas de pele muito clara, cabelos ondulados, castanhos, e que se colocaram como pessoas pardas. A
A cota ali, né, a cota racial era usada como PPI, pessoas pretas, pardas e indígenas. E essas pessoas, elas estavam dentro de algum desses lugares. Neste momento, neste ponto, essas pessoas se sentem pardas, só porque a sua pele é bronzeada, e se não forem bronzeadas, elas vão ali e vão se bronzear, meia horinha de praia resolve, para entrar nesses lugares. E aí eu vejo muito, não estou dizendo que o perfil Parditude faz isso, mas eu já vi isso acontecendo, e vejo isso acontecendo em muitas pessoas que reivindicam essa noção de que elas querem, no fundo, uma justificativa para ascender e para adentrar em espaços de cotas raciais. Eu não estranharia nada que daqui a pouco a USP falasse que 60% da população, dos estudantes, se autodeclaram pessoas negras, porque negro no Brasil é preto e pardo. Mas aí você vai circular pela universidade, você vai ver um monte de gente branca, com a pele bronzeada. E aí essas pessoas entraram como pardas, né? E aí o que importa são as pessoas negras. A média de pessoas negras, a USP vai até se achar uma universidade desconstruída, porque a maior parte se autodeclara pessoas negras, mas quando você vai olhar lá dentro, são pessoas que são pessoas brancas, ou são pessoas não negras, mas que se colocam como pardas, e não é nem de estranhar, né, que essa pesquisa tenha saído na Datafolha, fala que essas pessoas pardas não se identificam como pessoas negras. Ao longo da minha vida, eu lembro que na minha parte de evitação da negritude, que tem isso, né, eu tenho um texto no blog que chama O Sol e a Negritude, o racismo que me ensinou a odiar e escurecer, e eu conto uma trajetória da minha vida ali, da produção do racismo na subjetividade. E aí teve momentos que eu olhava assim na autodeclaração e falava, bom, pessoa branca tenho certeza que eu não sou, mas eu não quero ser uma pessoa negra. O que eu posso ser? E ficava esse lugar onde até muitas pessoas não conseguem. A gente não tem no censo brasileiro ainda a categoria marrom, que são para pessoas do lugar que, entre aspas, se chamam de Oriente Médio, né, que é uma parte da Ásia, mais uma Ásia Oeste, né? Paquistão, Afeganistão, Índia, Irã, esses lugares onde seriam pessoas marrons. Só que imagina se você coloca isso marrom, né, no censo IBGE, o tanto de pessoa que vai se declarar marrom, porque elas acham que o tom de pele marrom define negritude, parditude, etc. E é isso que eu quero chamar a atenção. Essas pessoas têm que ter esse cuidado, né, dessa problemática, dessa complexidade que é essa nomeação de parditude quanto uma categoria que se isola da negritude, porque eu acho que funciona mais como uma ferramenta de embranquecimento da sociedade, uma ferramenta que promove, embora negue na sua fala o mito da democracia racial, promove a própria democracia racial, promove o próprio separatismo entre as pessoas, entre a produção e entre o que a gente está chamando de racismo institucional no Brasil. E para fechar essa discussão, fechar assim, né, encerrar o episódio, eu quero dizer que nada disso que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. Eu estou aqui trazendo elaborações, eu acho que é para abrir o debate, para a gente pensar a respeito. E para caminhar aqui para o fim, eu queria falar sobre o que uma pessoa busca quando essa pessoa busca ser uma pessoa não branca. Porque, primeiro, né, ou ela é não branca ou ela é branca no Brasil, e as instituições, a policial, educacional, os relacionamentos, as famílias e a religião, vai te dizer se você é uma pessoa branca ou não, e não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso, porque a sociedade vai te dizer. Como disse uma vez Silvio Almeida, a pessoa negra, ela nasce duas vezes, né? Ela nasce, se registra enquanto pessoa, mas também ela nasce no momento em que ela se descobre negra no Brasil, porque os aparelhos de Estado, eles são treinados para identificar quem é branco e quem não é. Então vai reparando o que na sua vida também te marca nesse lugar de te afastar de uma branquitude, né? Só que aí eu pergunto, o que você busca nessa identificação? Você quer uma carteirinha de raça para atenuar a sua culpa branca? Porque a gente pode ter as questões regionais de xenofobia de quem mora no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, que vão sofrer preconceitos de marca por essas categorias regionais, mas tem um contexto racial que ele é presente em todo o Brasil. E em níveis diferentes, mas ele é presente em todo o Brasil. E aí, quando a gente olha para isso, eu pergunto, né?
o que você busca? Porque se a pessoa está buscando um pertencimento étnico, um resgate da sua ancestralidade, ela está buscando uma questão que fala sobre a sua história, a sua família, a sua tradição, essa pessoa não vai querer entrar num lugar de se considerar parda ou negra para roubar espaços, para disputar espaços nem vagas. Ela vai querer por uma questão identitária. Ela não vai querer ali disputar outras categorias que não cabem a ela. Mas ela vai querer entender a cultura, ela vai querer se aproximar dos campos de racialização. Ai, mas por que as pessoas negras não nos aceitam nos espaços disso, daquilo? Gente, repara aí, o quanto tem crescido de pessoas brancas invadindo espaços de terreiro, dominando terreiros, construindo terreiros, fazendo toda uma expansão, né, da leitura sobre religiões de matriz africana. Repara aí quanto tem dessas pessoas brancas que estão se apropriando desses espaços. E as pessoas estão aí vivendo a sua religiosidade em espaços de terreiro de religiões de matrizes africanas. E vocês vão falar que pessoas pardas não vão viver isso? Será mesmo, né? Estou aqui perguntando, elaborando com vocês. Mas quando uma pessoa fala, né, eu acho que eu não sou uma pessoa branca, eu pergunto por quê? E o que você quer com isso? Existe a culpa branca envolvida nesse espaço? Existe a culpa, né, de querer se afastar desse estereótipo branco? O que está envolvido nesse processo? É isso que a gente tem que entender. Que embora o Brasil seja um lugar onde o racismo institucionalizado coloca a partir da marcação individual, coloca ali a partir da cor, a sua raça chega antes de você abrir a sua boca, antes de você falar, os espaços já estão te discriminando pela cor da pele e tudo mais, pelo seu cabelo e pela sua cultura, pela música que a gente ouve e assim por diante. Vamos pensar também no outro campo, que é o campo onde você quer construir uma aproximação mesmo com a cultura afrodescendente, se for essa a intenção. Porque se for essa a intenção, tem vários grupos sim que acolhem essas pessoas, mas a gente tem que saber como isso tem feito. A gente tem que saber como que as pessoas têm se aproximado desse debate. Não adianta se aproximar desse debate por uma carteirinha de desconstrução. Não adianta se aproximar desse debate por uma culpa branca, porque isso é reforçar o racismo. A gente precisa se aproximar desse debate para reforçar essa noção, não de binarismo racial, que essas pessoas têm essa fantasia de falar, porque são pessoas que não têm conhecimento. Quem fala de binarismo racial no Brasil não tem conhecimento. Mas não é sobre manter o binarismo, é sobre como que a gente pode, na nossa construção subjetiva da raça, da etnia, da nossa ancestralidade, pensar também em comunidade, sem querer ficar pensando no neoliberalismo como marca. Eu sei que é um lugar, né, de profunda angústia quando a gente não está pertencente a algo que é dado, formado e formalizado. Mas eu acho que é muito mais importante a gente tentar entender, primeiro, de onde vem essa angústia, com quem a gente pode falar sobre, onde a gente pode se aproximar, onde a gente pode dialogar mesmo nesse lugar subjetivo para pensar a nossa raça e sair da raça como se fosse esse lugar fechado, onde a sua identidade é a identidade racial. Tem as materialidades, obviamente, eu, enquanto uma travesti negra, sei o que eu estou falando na minha vivência pessoal, mas a minha vivência não diz sobre a vivência de todas as pessoas. Só que também não faltam vivências para a gente ler, compreender, estudar, aprender e sair dessa caixinha fechada, né? Criar esse conceito de parditude, neoliberalizar a coisa, né? Eu falo até de amarelitude e tudo. E pensar no Brasil, a gente tem raças e etnias diferentes. A gente tem raças brancas, negras, a gente tem pessoas amarelas, tem pessoas marrons, indígenas. E até quando fala de pessoas amarelas, a gente também precisa olhar para isso, né? Como que a branquitude ela é esse grande centro gravitacional de opressão do poder e da dinâmica do fetiche colonial, em que pessoas amarelas que têm fenótipos explicitamente diferentes das pessoas brancas e que também não são pessoas negras, nem marrons, nem indígenas, são absorvidas pela branquitude, nesse lugar da minoria modelo. São pessoas absorvidas nesse lugar de apagamento, embranquecimento da sua identidade, da sua crítica, da sua noção de ser humano, e se tornam pessoas que vão performar uma branquitude assimilacionista. Essa é a vantagem da branquitude. É isso que a branquitude quer para si. Não reconhece pessoas como brancas, mas se apropriam dos seus
seus movimentos. E se a parditude, eu não estou afirmando que seja, mas estou questionando. Se a parditude tem esse movimento de se aproximar da branquitude, se afastando da negritude, é só mais um tentáculo do racismo no Brasil. Enfim, são muitas coisas pra gente pensar, pra gente falar. E pensa aí, gente. O que a gente tá chamando de parditude, por quê? O que a gente quer com isso e por quê? E comenta aqui, compartilha nos seus stories do Instagram, marca meu @, fala o que você pensou, comenta mesmo. Vamos ampliar o debate, né? Comenta aqui mesmo no episódio para deixar também outras percepções para outras pessoas. Eu já aprendi ao longo da minha produção teórica, da minha produção nas redes também, militante, ativista, que a gente está aí abertas a críticas, né? As pessoas vão criticar, umas vão concordar, outras não, umas vão falar a favor, outras não, mas eu não estou aqui dando respostas, não estou dizendo quem é uma pessoa branca, quem é uma pessoa parda, quem é uma pessoa negra, eu estou perguntando por que é isso que acontece e quais são as dinâmicas que podem estar movimentando essa identidade, essa racialização. Vamos aqui conversar, vamos aqui dialogar a respeito disso e pensar, existem muita coisa para além desse branco. E se a gente está no Brasil onde o pardo e o preto é dentro da negritude, vamos entender, né, essas culpabilizações que podem estar envolvidas nessas dinâmicas e pensar, né, pessoas pardas são pessoas negras, são pessoas que podem se orgulhar da sua negritude, que podem se orgulhar do seu lugar de pertencimento, de ancestralidade, de cultura. E se você tiver preocupação, a sociedade vai nomear. Não se preocupa não, a sociedade vai nomear. A gente tem, antes de qualquer coisa, pensar o que a gente está procurando. Pessoas pardas, pessoas pretas são pessoas negras. A gente precisa entender isso e aceitar isso também. Saber onde que essa ferida narcísica, criada pela branquitude, tem produzido em nós uma fuga da nossa própria identidade. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?